pessoal, a ideia nossa é resolver alguns exercícios, né? De circuitos, associação de resistores. Os exercícios foram retirados desse livro, Conexões com a Física, tá? Então, eu tenho um circuito, né? E para resolver esse tipo de problema, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, simplificar. A ideia é simplificar esse cara, esse circuito, né? Então, a ideia é sempre redeterminar a resistência desse circuito para a gente determinar a corrente que vai ser fornecida pela fonte, né? Que tem uma tensão igual, né, a 24 volts. Tá? Então, primeiro a gente tem que simplificar isso aqui. Para a gente simplificar, a gente vai determinar os potenciais, tá? Então, sempre, olha só, aqui ele chamou de potencial A, aí passou pelo dispositivo de 2 ohms, ele mudou o potencial para C, tá bom? Então, a ideia é denominar sempre os potenciais. Então, sempre que passa por um resistor, eu tenho um potencial, né, modificado. Então, por exemplo, se eu pegar nesse caminho aqui, ó, eu posso falar que aqui é o potencial D, passado por um resistor, né, eu vou ter outro potencial E, e passado por outro, eu vou ter o potencial F, e aqui o potencial B, né? Então, toda vez que eu passo por um resistor ou um dispositivo, eu mudo o potencial do meu circuito, tá certo? Detalhe, quando eu tenho potenciais iguais, ou diferença de potenciais iguais, eu tenho circuitos em paralelo, tá? Quando eu tenho diferenças de potenciais diferentes, eu tenho um circuito em série. Bom, então o que a gente pode notar? Que, olha só, tem o potencial AC aqui, o potencial CD, o potencial DE, o potencial EF. Bom, o que nós podemos notar aqui? Nesse caminho aqui, ó, eu tenho um circuito em série. Por quê? Ó, eu tenho potencial CD, que é diferente do potencial DE, que é diferente do potencial EF, em termos de nominação, né? Então, tem o potencial CD, DE e EF. Se eles têm potenciais diferentes, esse ramo aqui, ele tem um circuito em série. Então, eu tenho resistores em série, tá certo? Então, como a gente já sabe que esses resistores estão em série, a gente vai resolver este pedaço primeiro, tá? Para simplificar, eu vou denominar cada resistor aqui com uma numeração, certo? Eu vou denominar cada um com a numeração. Então, nós vimos que o potencial CD ele é diferente do potencial DE, que é diferente do potencial, que é diferente do potencial EF. Ou cada resistor aqui ele tem diferentes potenciais, né? Bom, então qual que é a nossa ideia? Se esse ramo aqui ele tem um circuito em série, eu vou reescrever este ramo como se tivesse apenas um resistor. O que eu estou querendo dizer? Que eu vou ter meu novo circuito aqui, ó, com um novo resistor. Deixa eu mudar aqui. Está difícil de desenhar aqui, calma aí. Ó, aqui eu tenho um de 15 aqui. Aqui eu tenho um de 2. E aqui eu tenho um de 4 ohms. E aqui eu tenho o resistor total 1. O que eu fiz? Eu modifiquei. Eu reescrevi todos esses 3 resistores aqui em série com apenas um resistor. Ou seja, eu fiz uma associação de resistores. Então, o que nós vamos ter? Aqui eu vou ter o potencial A. Aqui o potencial C. Aqui continua sendo C, porque não tem nenhum resistor entre esses dois pontos. Aqui a gente viu que é o F, então aqui também é F. E aqui é o B. Ou seja, a resistência total 1 ela é a soma do resistor R2 mais a soma do resistor 3 mais a soma do resistor 4. Certo? Então, qual que é o valor da resistência RT1? Que é a resistência total 1. RT1 é igual ao resistor 2, que é 2 ohms, mais o resistor 3, que é 6 ohms, mais o resistor 4, que é 2 ohms. Por que eu estou fazendo isso? Porque esses caras estão em série. Né? Quanto que vai dar 2 mais 6 mais 2? Vai dar um total de 10 ohms.
Beleza. Então, eu mudei meu circuito dessa forma para um circuito dessa forma aqui. Bom, agora nós temos o quê? Um potencial AC, eu tenho um potencial CF e o outro potencial CF e o outro potencial FB. Ou melhor, diferenças de potenciais, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esses dois aqui, eles estão em paralelo. O resistor de 15 ohms está em que é o 6, né? Ele está em paralelo com o resistor R total 1. Por que eu sei que está em paralelo? Porque potencial CF ele está associado ao quê? A diferença de potencial do resistor RT1, que também é igual à diferença de potencial do resistor de 6 ohms, que é este aqui, de que ele tem 15 ohms, né? Então, ou seja, a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó, são as mesmas. Então, eles estão em paralelo. Se eu quero reescrever esses dois resistores aqui como se fosse apenas um resistor, eu tenho que somá-los, obedecendo a regra de soma para resistores em paralelo. Tá? E a gente sabe que eu vou chamar de RT2, o resultado dessa soma aqui, ó, desse resistor com esse aqui. Tá? Então, a gente sabe que para resistor em paralelo, a soma é inversa, ou seja, o inverso de RT2, que é o resistor total 2, é igual a 1 sobre R6 mais 1 sobre RT1. Isso implica que a soma total desse resistor RT2, ou melhor, o inverso desse resistor RT2, é igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre 10. Tá certo? Bom, o mínimo entre 15 e 10 vai ser 30, né? E eu tenho 30 dividido por 15 dá 2 vezes 1, 2. Então, vou colocar 2 aqui. Né? Mais 30 dividido por 10 dá 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Ou seja, 1 sobre RT2 é igual a 5 sobre 30. De modo que eu tiro o inverso disso, então RT2 é igual a 30 sobre 5, que dá o quê? 6 ohms. O que eu acabei de fazer aqui? Somei esses dois resistores. É como se eu tivesse simplificado esse novo circuito como se fosse um outro circuito em que eu tenho um resistor, eu tenho um RT2 aqui e eu tenho o resistor final. Então, eu tenho o potencial A, C, F, B, onde aqui vale 2 ohms, aqui é o RT2, que é igual a 6 ohms, e aqui é 4 ohms. Bom, ainda eu não tenho um único resistor, mas eu posso ter um único resistor associando esses três resistores. E note, ó, tem um potencial AC, CF, FB. Então, todos eles têm uma diferença de potencial, né, diferente em termos de denominação. AC, CF, FB. E note que então um circuito em série. Né? Então, se é o circuito em série, para eu reescrever esse circuito aqui com apenas um resistor, basta simplesmente realizar a soma. Então, eu vou chamar de RT, a soma da resistência total, que vai ser igual o resistor R1 mais o resistor RT2 mais o resistor R5. Ou seja, a resistência total é igual a 2 ohms mais 6 ohms mais 4 ohms. Isso vai nos dar um total de 12 ohms. O que eu acabei de fazer? Eu reescrevi esse circuito aqui como se fosse apenas um circuito que tem apenas um resistor, que eu chamei de RT, que está submetido à diferença de potencial AB, cuja essa diferença de potencial vale 24 volts. Tá bom? Bom, se eu tenho uma tensão aplicada em um resistor, vai passar uma corrente elétrica. I. E essa corrente elétrica, I, ela obedece o que nós chamamos de lei de Ohm, que é tensão U é igual a resistência vezes a corrente. Ou, para o nosso caso aqui, a tensão U aplicada é igual à resistência total
vezes a corrente que passa por esse resistor. A tensão a gente sabe que é 24 volts. Isso é igual à resistência total, que é 12 ohms, vezes a corrente I que eu quero encontrar. Se eu isolar o termo I, nós vamos ver que I é igual a 24 volts dividido por 12 ohms. 24 por 12 vai dar 2 ampere, que é a corrente que passa nesse circuito aqui, ó. Ou seja, a corrente que inicia aqui o caminho, ela tem 2 amperes. Tá certo? Bom, só que ele pede a corrente que passa nesse cara aqui, e não a corrente fornecida, né? Então, como que eu vou fazer essa análise para verificar a corrente que passa aqui? Então, a gente vai fazer o caminho da volta. Então, a gente sabe que passa uma corrente de 2 amperes nesse resistor fictício, que é o R total. A gente vai verificar agora essa corrente aqui, ó. Nós notamos que a corrente que passa aqui também é 2 amperes. Certo? Bom, só que esse R total 2, ele é a soma desse cara com esse cara aqui, ó. Não é? Olha aqui, ó. Cadê? R total 2 aqui, ó. É a soma desse resistor com esse cara aqui. Bom, o que eu tenho que fazer? Eu sei que utilizando a lei de Ohm, eu consigo determinar a diferença de potencial CF, que é a mesma diferença de potencial no resistor de 15 ohms. Olha aqui, ó, CF. CF, CF. Então, se eu tenho uma diferença, se está em paralelo, a gente sabe que a diferença de potencial dos dois são iguais. Olha aqui, ó. A diferença de potencial desse é igual à diferença de potencial desse. Ou seja, se eu determinar a diferença de potencial aqui, eu sei a diferença de potencial no resistor de 15. E se eu sei a diferença de potencial no resistor de 15, sabendo o valor da resistência, eu encontro a corrente. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então, olha só, eu sei que passa uma corrente de 2 amperes nesse primeiro e vai passar nesse resistor fictício, RT2, cuja resistência dele vale 6 ohms. Então, no RT2 passa uma corrente de 2 amperes também. Por que não é outra corrente? Porque só tem esse caminho, né? Então, a gente vai utilizar essa relação que a diferença de potencial CF está associada ao resistor RT2, a gente vai calcular ela. Tá? Então, a diferença de potencial CF, ou FC, se vocês quiserem, não tem problema, é igual ao quê? A resistência RT2 vezes a corrente I. Ou seja, a diferença de potencial entre os pontos CF é igual ao quê? RT2 que vale 6 ohms, vezes a corrente I que vale 2 amperes. 6 vezes 2 vai dar 12 ampere vezes ohms, dá volt. Então dá 12 volts aqui. Então, a diferença de potencial aqui, ó, do ponto CF, vale 12 volts. Ou seja, essa diferença de potencial aqui, ó, é 12 volts. Certo? Se eu tenho a diferença de potencial e tenho a resistência, eu posso calcular a corrente. Olha aqui, ó. Eu chamo o resistor 15 de 6, né? Resistor 6. Isso, ó. A diferença de potencial entre pontos CF é a mesma diferença de potencial no resistor 6, cuja o valor dele é 12 volts. Ou seja, a diferença de potencial no resistor 6 é igual à resistência do resistor 6 vezes a corrente que passa nesse resistor 6. Por que eu coloquei 6? Ó, eu falei lá no início que é o resistor número 6, ó. Tá? Ou seja, se eu tenho a diferença de potencial de 12, isso é igual à resistência dele que vale 15 ohms, vezes a corrente I6 que eu quero calcular no exercício. Ou seja, a corrente I6 é igual a 12 volts dividido por 15 ohms. Isso vai dar, dividir por 3, em cima vai dar 4, dividir por 3 embaixo vai dar 5. Volt vezes ohm vai dar ampere. Ou I6 é igual a 0,8 ampere. Então, tá aqui a corrente no resistor.
de 15 ohms, 0,8. Que é o que o exercício pediu aqui, ó. Qual que é a intensidade da corrente que percorrerá o resistor de 15? Bom, se você quiser calcular desses caras aqui, ó, você também consegue, né? Você também consegue. O que você sabe? Aqui entre o ponto CF tem uma tensão de 12 volts, né? Aqui, ó, e o CF aqui é 12 volts. E a resistência total 1 é o quê? É a soma desses caras aqui, né? Que vale 10 ohms. Se eu tenho 10 ohms aqui, uma diferença de potencial de 12, né, vai passar 1,2 ampere aqui, ó, fazendo a continha. Ou seja, a corrente que percorre aqui é 1,2 e aqui 0,8. 1,2 mais 0,8 dá os 2 amperes fornecidos, olha só. No circuito representado na figura, os resistores R1, R2, R3 e R4 têm o mesmo valor de resistência, ou seja, tudo vale R, por exemplo, vale 10 ohms, né? E a intensidade da corrente que passa por esse cara aqui é 2 amperes. Qual que é a DDP entre os pontos A e B? Ou seja, DDP é diferença de potencial ou tensão, tá? DDP, diferença de potencial. Então, eu quero saber a tensão aplicada aqui entre esses pontos e qual que é a potência dissipada no resistor R3, que é esse cara aqui. Note que a dica que eu vou dar. Esse resistor R2 vai ser descartado. Alguém sabe por que ele vai ser descartado no meu circuito? É porque ele dá a volta, né? Não precisa passar por esse resistor. Isso. A corrente não vai passar por um resistor aqui, sendo que tem um caminho livre, né? Qual que é a ideia de resistor? É impedir a passagem de corrente. Se você vê uma pequena barreira aqui, e aqui não tem nenhuma barreira para essas cargas movimentarem, ele vai passar por aqui. Então esse cara vai ser jogado fora, tá? Então você não considera esse resistor aqui no meu circuito. Só, esse circuito aqui, como havia dito, a gente exclui esse R2 porque esse caminho aqui, ó, vai fazer com que o elétron passe por ele, né? Que a gente chama isso aqui de curto-circuito, tá bom? Então, eu vou excluir o R2. Então, como vai ficar nosso circuito? Vai ficar aqui assim, ó. O ponto A, o R1, e daí eu tenho o R3, e em paralelo com ele, eu tenho o R4 e o ponto B aqui. Ponto A aqui. Eu vou chamar aqui, ó, de ponto C, tá? Tá certo? Então, tem o R1, R3 e R4. Todos eles, R1, que é igual a R2, que é igual a R4. R2 não, né? R3 tem unidade de 10 ohms. Tem um valor de 10 ohms. Unidade não, é valor de 10 ohms. Pessoal, a gente sabe que aqui, ó, tem uma corrente de 2 amperes passando por R1. Tá certo? Tranquilo? Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esse cara aqui como se fosse o quê? Um resistor único. Mais uma vez. Então, o que acontece? Para eu somar R1 com R4, não tem jeito, porque R4 está em paralelo com R3. Então, primeiro eu vou resolver esse aqui, ó. Geralmente a gente resolve o paralelo. É sempre uma ordem. Por exemplo, se esse paralelo está atrapalhando esse somar com esse aqui, eu tenho que resolver o paralelo. Certo? A gente sempre começa com série e depois paralelo. Série em paralelo. Eu quero somar em série, não tem jeito. Ah, então tem que resolver primeiro o paralelo. Resolvendo o paralelo, eu vou reescrever esses dois resistores como apenas um, e ele vai transformar em um resistor em série. O que eu estou falando? Que eu vou reescrever esse circuito com R1 aqui, ligado a um resistor novo, que eu vou chamar de RT1. Então aqui eu vou ter o ponto C, aqui eu tenho o ponto B, e aqui eu tenho o ponto A. O que é o RT1? O RT1 é um novo, é um resistor novo em que eu somei o R3 com R4. Ou seja, se eu sei que ele está em paralelo, como que eu sei que está em paralelo? Olha só, ponto C, B. Então aqui ainda é C, aqui ainda é B. O R3 ele tem uma diferença de potencial CB.
o R4 também, ó. Ele tem a mesma diferença de potencial, olha aqui, ó, CB, CB. Certo? Se eles têm a mesma diferença de potencial, eles estão em paralelo. Essa é a regrinha. Então, para eu reescrever o RT1, 1 sobre RT1, vai ter que ser igual a 1 sobre R4, mais 1 sobre R3. A gente viu que, então, que 1 sobre RT1 é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 10. Ou seja, 1 sobre RT1 é igual a quê? A 2 sobre 10. Não é isso? Soma de fração? Não precisa nem fazer o mínimo, né? Aí eu inverto esse cara. Então, RT1 é igual a 10 sobre 2. De modo que RT1 é igual a 5 ohms. Ou seja, o valor desse cara aqui, ó, é 5 ohms. Agora sim, eu tenho um circuito em série, ó. Potencial AC e o potencial CB, né? Eu tenho uma diferença de potencial aqui, ó. AC. E eu tenho uma diferença de potencial aqui, CB. Olha só, são diferenças de potenciais diferentes. Então ele está em série, né? Esse está em série com isso. Agora eu vou somar esses dois aqui, ó. De modo que ainda a corrente vai passar, de 2 amperes vai passar nesse aqui, ó. E também vai passar no resistor equivalente, que é a soma desses dois caras aqui, ó. Tá? Então vamos somar esses dois aqui. Se está em série, eu vou chamar de RT2, o novo circuito. Aqui o ponto B, aqui o ponto A. Lembrando que passa uma corrente aqui de 2 amperes. Agora simplifiquei mais, né? E o RT2 é igual ao R1 mais o RT1. Que vai dar o quê? 10 ohms, que é o R1, mais 5 ohms, que é o RT2. Oh, desculpa, que é o RT1. O RT2, então, é igual a 15 ohms. Ou seja, esse cara aqui tem um valor de 15 ohms. Olha só. Então, agora eu posso usar a lei de Ohm aqui, ó. A tensão VAB, que é a tensão U aplicada, isso é igual a resistência total 2 vezes a corrente I. Ou seja, a tensão aplicada aqui, ela vai ser igual a 15 ohms vezes 2 amperes, que é a corrente. Isso vai dar o quê? 30 ohm vezes ampere vai dar volt. Então, a tensão AB é igual a 30 volts. E a tensão nesse resistor RT2 aqui. Certo? Então, a gente agora vai fazer a volta. A tensão AB, que é desse ponto até esse ponto aqui, ó, a diferença de potencial AB é igual a 30 volts. Certo? Beleza. Se é 30 volts aqui, o que a gente sabe? Que, olha só, não precisava nem ter feito isso aqui, né? Podia ter partido daqui, ó. Tá? Mas beleza, não tem problema. Olha só, pessoal. Se eu tenho 2 amperes que passa aqui e aqui é 5 ohms, quanto que vocês acham que vai ser a tensão aqui, ó? Quanto que vai ser a tensão VCB? Usa a lei de Ohm, né? VCB é igual a RT1 vezes a corrente I, que vale 2 amperes aqui, ó. Né? Olha aqui, ó, a corrente passa aqui, ó, 2 amperes. Ou seja, a diferença de potencial CB é igual a 5 ohms, que é o RT1, vezes a corrente 2 de 2 amperes, né? Ou seja, a diferença de potencial CB vai ser de 10 volts, que é 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Ohm vezes ampere dá volt. Ou seja, essa tensão aqui, ó, é 10 volts. E quanto vai sobrar nesse cara aqui? 20, né? E é verdade, né? Por quê? 10, que vale R1, vezes a corrente de 2, 10 vezes 2 dá 20 volts. 20 mais 10 dá os 30, né? Que a gente calculou aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
Beleza. Então, eu sei que aqui, ó... Ah, não, mas a letra A pediu, né? Depende entre os pontos A e B. Então, a letra A está resolvida aqui, ó. Tá? A letra A. É o RT2, que é 15 vezes 2 amperes. Calcula a tensão entre os pontos A e B. Daqui, ó, a gente já está resolvendo a letra B. Qual que é a potência dissipada no resistor R3? Para a gente saber a potência, a gente precisa saber a tensão e a corrente no resistor R3. Bom, o que a gente viu? Que se passa 2 amperes e a resistência é 5, a gente calcula o quê? A diferença de potencial aqui. Ou seja, a diferença de potencial no ponto CB é igual a RT1, que é 5 vezes I, que é 2 amperes. 5 vezes 2 dá 10 volts. Ou seja, entre esses pontos C e B, eu tenho 10 volts de diferença de potencial. Então, no resistor R3, a tensão aplicada aqui, ó, deixa eu pôr em outra cor. A tensão aqui, ó, a gente viu que é 10 volts. Se eu tenho 10 volts aqui e a resistência vale 10, qual que é a corrente que passa nele? Alguém sabe me dizer? A diferença de potencial CB é igual a R3 vezes a corrente I3 que passa nesse resistor aqui, ó, que vai passar uma corrente aqui, I3. Que não é 2 amperes, por quê? Olha só, a corrente de 2 amperes vem cá e divide em dois caminhos, ó, ele passa para cá e passa para cá. Então a corrente em 3 não é mais 2 amperes, né? A gente vai calcular. Bom, a diferença de potencial entre os pontos C e B, a gente viu que é 10 volts, ó. Então essa aqui eu vou fazer a letra B. 10 volts é igual a R3, que vale 10 ohms, vezes I3. Ou seja, I3 é 10 volts dividido por 10 ohms, que dá 1 ampere. Ou seja, se aqui vai passar 1 ampere, no de baixo vai passar 1 ampere. 1 mais 1, 2, né? Entenderam a ideia? Então, se passa 2 amperes aqui, ela divide em dois caminhos, como eles têm o mesmo valor de resistência, a corrente acabou sendo igual. Então, vai passar 1 ampere para cá e o outro 1 ampere para cá. E depois essa corrente se encontra nesse nó aqui e fecha o circuito. Ou seja, a corrente que passa no resistor R3 é 1 ampere. Então, a diferença de potencial no resistor 3 é 10 volts. A corrente que passa no resistor 3 é 1 ampere. A gente sabe que potência é igual a tensão vezes corrente. Ou seja, potência no resistor 3 é igual a tensão no resistor 3 vezes a corrente no resistor 3. Ou seja, a potência desse resistor é igual a 10 volts vezes 1 ampere. Ou seja, a potência aqui no resistor 3 é igual a 1 vezes 10 dá 10 watts. Então, a letra B está resolvida aqui. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Vamos fazer aqui. Aí vocês dão uma olhada para ver se está certinho, tá? Olha só. Eu tenho esse circuito, né, uma tensão, né, e aplica-se essa tensão nessas duas lâmpadas. Eu vou chamar de A a potência da lâmpada A é igual a 6 watts. E a letra B, a gente tem a potência dela, de B, é igual a 12 watts. Na letra A desse exercício, pergunta qual é a potência total dissipada. A potência total é igual à potência consumida na A mais a potência consumida na B. Ou seja, vai ser 12 watts mais, ou melhor, 6 watts mais 12 watts. Dá 18 watts. Certo? Fácil, né? Letra B. A intensidade da corrente elétrica que circula. Pessoal, a gente sabe que potência é dada pela tensão vezes a corrente. Bom, qual tensão? Vai ser a tensão aplicada para gerar uma corrente I aqui, né? Bom, se eu sei que a potência total, a potência dissipada no circuito é de 18, então eu tenho que fornecer 18 watts de potência pela bateria, né? Ou seja, então, 18 watts é igual à tensão, que é de 12 volts, vezes a corrente I, que vai percorrer pelo circuito. Ou seja, a corrente I é igual a 18 watts
dividido por 12 volts. Isso vai dar o quê? Eu posso dividir por 6 em cima e embaixo. Vai dar 3 meios watts por volts, vai dar ampere. Então, a corrente I vai dar 3 meios ampere de corrente. Certo? A diferença de potencial entre os terminais de cada lâmpada. Bom, a gente sabe que nós podemos nominar, colocar aqui em cada potencial, vou chamar aqui ó, de 1, aí daqui eu vou chamar de potencial 2 e aqui de potencial 3. Ou seja, entre esses dois pontos aqui eu tenho um potencial 1 e aqui eu tenho um potencial 3. O que nós temos? Nós temos o seguinte, que a diferença de potencial 3, 1 é igual a 12 volts. O que eu estou falando? Que essa diferença de potencial aqui é 12 volts. E também sabemos que a diferença de potencial fornecida pela bateria tem que ser igual a diferença de potencial 3, 2, mais a diferença de potencial 2, 1. O que eu estou falando? Que a diferença de potencial aqui, ela tem que ser igual a essa diferença de potencial mais essa aqui. Tá? A gente viu isso no semestre passado. O que ele está querendo saber? Ele quer saber qual que vai ser a diferença de potencial 3, 2 e também a 2, 1. Qual que é essa diferença de potencial? Tá certo? O que a gente tem de informação? A gente tem de informação a potência de cada um desses, né, dessas lâmpadas. Então, se a gente pegar a potência que a gente conhece e a gente sabe a corrente que passa, a gente consegue achar a tensão. Olha aqui, ó. Potência da lâmpada eu tenho, a corrente da lâmpada eu encontrei, eu posso achar a tensão, né? Ou seja, a tensão U é a própria diferença de potencial. Então, o que a gente pode falar aqui? Para a lâmpada a tensão A vezes a corrente I vai ser a própria potência. Ou seja, tensão vezes corrente é a potência da minha lâmpada. E lembre que na lâmpada A, essa tensão é a própria diferença de potencial V32. Então a gente vai aplicar isso. Então a potência de A é 6 watts. É igual a tensão A, que eu não sei, vezes a corrente que é 3 meios ampere. Tá certo? A corrente só tem uma, né? Só tem um caminho para percorrer. Certo? Então eu vou isolar o termo de tensão. Vai ficar o quê? 6 watts dividido por 3 meios ampere. Isso vai me dar o quê? 6 vezes 2 sobre 3 watts sobre ampere me dá volt. Isso significa que eu posso cortar aqui, corta aqui, vai a 2. Ou seja, a tensão na lâmpada 4 vai ser 4 volts. Então eu tenho uma tensão aqui de 4 volts. Qual que seria, desculpa, a tensão na A aqui, né? A tensão na A é 4 volts. Qual que seria a tensão na lâmpada B? Alguém sabe me dizer? Se a A tem 4? 8. 8, né? Vamos ver se isso é verdade? Vamos fazer a continha. A lâmpada B, a gente tem que a potência de B é igual a tensão da lâmpada B vezes a corrente I. Lembrando que a tensão da lâmpada B é a diferença de potencial 2, 1. Tá? Então o que a gente faz? Que 12 watts, que é a potência da lâmpada B, é igual a tensão da lâmpada B vezes 3 meios ampere. Certo? Eu vou isolar o termo de UB, que é a tensão na lâmpada B, que é a diferença de potencial, tensão, é tudo a mesma coisa. Isso vai dar o quê? 12 vezes 2 dividido por 3 watts sobre ampere. Tá? É ok essa divisão aqui, né? Eu passo esses 3 meios dividindo, mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Tá? Estou fazendo mais direto aqui. Então, o que a gente tem? A gente fazendo essa continha, a gente vai ver que vai dar 8 volts. Certo? Que é a tensão da lâmpada B. E a letra C? A D, né? No caso. Ele pergunta a resistência elétrica de cada filamento. Bom, eu sei a lei de Ohm é igual a U é igual a R vezes I. Então, para a lâmpada A resistência da lâmpada A vezes I
é igual a tensão da lâmpada A. E a tensão da lâmpada B é a resistência de B vezes I. Tá? Usando a lei de Ohm para cada uma das lâmpadas. Olha só. A lâmpada A é 4 volts. Isso é igual a resistência que eu quero encontrar. Vezes I, que é a corrente, que é 3 mA. Eu vou isolar o termo A, né? Da resistência A. Então, a resistência A é igual a 4 volts dividido por 3 meios de ampere. Ou seja, a resistência A é igual a 4 volts vezes 2 terços. 4 volts por ampere, né? Vamos deixar aqui. Vezes 2 terços. Isso vai me dar uma resistência de 8 terços de ohm, que é volts por ampere dá ohm. Tá certo? Como unidade. Vou fazer a mesma coisa para a lâmpada B. 12 volts é igual a RB vezes 3 meios de ampere. Ou seja, a tensão de 12 volts na lâmpada B é 12 não, né? 8, né, gente? Então, a tensão de 8 volts na lâmpada B é igual a resistência vezes a corrente. Então, 8 volts é igual a RB vezes 3 meios de ampere, né? Aqui. Eu vou isolar o termo de resistência B. Isso vai dar o quê? 8 volts por ampere vezes 2 terços. Isso vai me dar 16 terços ohms. Então tá aqui o exercício 1 resolvido. Então vamos fazer o segundo. Observe a figura e calcule a corrente elétrica no resistor de 10 ohms, que é nesse cara aqui, ó. E quer saber a corrente elétrica. Dica: para resolver esse circuito, você determina os potenciais, potencial A, potencial B, potencial C, e verifique aonde eu tenho circuito em série e em circuito em paralelo. De modo que você vai fazendo associação de resistores, né, até você ter um único resistor. Você vai reescrever todos esses resistores como um único, e nele vai ser aplicada uma tensão de 10 volts. Com isso, você determina a corrente utilizando a lei de Ohm, tá? Aí daí você faz o caminho de volta. Primeira coisa é rezar um pouquinho. Tô brincando, não precisa não. Seguinte, pessoal, você pega, a gente vai determinar os potenciais. Ó. Vou falar que aqui é o potencial A, né? Então aqui ainda é A, né? Aqui é A ainda. Depois que ele passa por um dispositivo, eu assumo uma mudança de potencial que eu vou chamar de B. Então aqui é B e aqui é B. Então aqui também, ó, aqui é A, né? Note, esses dois resistores estão sobre o mesmo potencial, ó, AB, AB. Daí aqui é B ainda. Aqui continua sendo B. Aqui é B. E aqui é B. Certo? Depois que ele passa para um outro dispositivo, ele muda de potencial, vai assumir o C. Aqui é C. E aqui também é C. E agora, aqui ainda continua sendo C, só que daí passa por esse dispositivo, muda para o potencial D. Eu denominei os potenciais, né? Aqui continua sendo D. A diferença de potencial da fonte é o VDA, que eu chamo, tá? A diferença de potencial aqui, vou chamar de VBA. E a diferença de potencial aqui, eu vou chamar de VCB. E a diferença de potencial aqui, VDC. O que a gente tem? Então, aqui, a diferença de potencial VDA, que é aplicada pela bateria, ela tem que ser igual à soma da diferença de potencial nos primeiros resistores, que é o VBA, mais nos segundos, né, VCB, mais no terceiro, que é VDC. Vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? O que vocês podem notar? Que o 1 com 2, eles estão em paralelo. Então, o resistor 1, ele está em paralelo com o resistor 2. Né? Paralelo. Por quê? A diferença de potencial do resistor 1 é igual à diferença de potencial no resistor 2.
Porque, ó, BA, BA. É a mesma diferença de potencial, tá? Que é igual a VBA. O que que a gente nota também? Que o resistor 3, 4, 5 também estão em paralelos. Olha a diferença de potencial. Então, R3 está em paralelo com R4 e está em paralelo com R5. Então, o 3 é igual ao 4, que é igual ao 5, que é igual a diferença de potencial DC, né? Não, CB, né? E por fim, a gente tem esse outro resistor aqui em série. Qual que é a ideia? Eu vou reescrever primeiro esses resistores em paralelo como um único resistor, para simplificar o meu circuito. Então, o que que eu vou fazer? A associação desse resistor aqui com este e esses três resistores aqui, tá? Então, eu vou chamar, primeiro passo, que 1 sobre a resistência total 1 é igual a 1 sobre o resistor 1 mais 1 sobre o resistor 2. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando esses dois resistores em paralelo, tá certo? Eu vou reescrever ele apenas como um único resistor, tá certo? Como que vai ficar? Que 1 sobre R total 1 é igual a 1 sobre 5, que é o valor da resistência 1, mais 1 sobre 5, que é o valor da resistência 2. Isso vai me dar o quê? Que 1 sobre a resistência total 1 é igual a 2 quintos. Invertendo aqui, né? Vou inverter esse cara aqui. A resistência total 1 é igual a 5 meios. Ou 2,5 ohms. Tá? Agora eu vou somar esses dois aqui, ó. Esses dois não, os três aqui, ó. Tá? Eu vou chamar de R total 2 a soma dessas três resistências. Então, 1 sobre R total 2. Por que que é o inverso? Porque eu tenho circuito em paralelo. A regrinha é essa. Circuito em paralelo, eu utilizo essa fórmula aqui. Ó. Então, 1 sobre resistência total 2 é igual a 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5. Isso implica que 1 sobre a resistência total 2 é igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 5. De modo que com o inverso da resistência total 2, que é 1 sobre R2, ou R total 2, no caso, é igual a quê? O mínimo entre 10 e 5 é 10. O que que a gente faz? 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. Mais 10 dividido por 10, 1 vezes 1, 1. Mais 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. Isso vai me dar o quê? Que 1 sobre a resistência total 2 é igual a 5 décimos. Eu inverto esse cara, então a resistência total 2 é igual a 2, ou 10 sobre 5, né? É igual a 2 ohms. O que que a gente fez nesses dois passos? É como se a gente tivesse pegado esse circuito, redesenhado ele da seguinte forma. Aqui, ó, tem o R total 1, R total 2 e aqui o R6. Olha só, o R total 1 era esses dois. Eu escrevi ele como dessa forma. O R total 2 era esses três. E o R6 continua sendo R6. Lembrando que o valor do R total 1 é igual a 2,5 ohms. O R total 2 é igual a 2 ohms. E o R total 6 é 0,5 ohms. Que tipo de circuito que eu tenho aqui? Alguém sabe me falar? Se é sério ou paralelo? É um circuito. Vamos ver se é sério ou paralelo? O que que eu faço? Ó, Série? série, isso aí. Eu tenho o potencial A aqui. Aqui, se vocês lembrarem, aqui é o potencial B. Aqui é o C. E aqui é o D, ó. Olha só. AB, AB, BC, BC, CD, CD. É um circuito em série. Então, a gente vê que o potencial
BA, ou AB, não importa, é diferente do potencial CB, que é diferente do potencial DC. Só que o que tem em comum neles todos são a corrente. A corrente I é a mesma. Olha só tem um caminho para percorrer a corrente. Então tem um circuito em série aqui. E eu vou reescrever todos esses resistores como um resistor único, que eu vou chamar de RT. Certo? Onde RT é igual a RT1 mais RT2 mais R6. Certo? Ou seja, a resistência total ela vai ser igual a 2,5 mais 2 mais 0,5. Ou seja, a resistência total ela vai dar 5 ohms. O que eu fiz aqui? Eu somei esses 3 resistores aqui de modo a ter um único resistor. Que eu vou ter um novo desenho de circuito, uma nova configuração, que eu consigo ter apenas um resistor que eu chamei de RT, aplicado aqui a 10 volts. E esse RT vale 5 ohms. E sabemos que vai existir uma corrente I aqui. Bom, aplicando a lei de Ohm para esse resistor que para esse circuito que a gente simplificou, a gente tem que a tensão aplicada é igual à resistência total vezes a corrente I. A tensão aplicada é 10 volts, é igual à resistência total, que é 5 ohms, vezes I, que é a corrente que a gente quer saber. Então, isolando o termo de corrente, I é igual a 10 volts dividido por 5 ohms, que vai dar 2 amperes. Ou seja, a corrente I é igual a 2 amperes. Certo? Então, a corrente que passa aqui é de 2 amperes. Que é a mesma corrente que passa aqui, ó. 2 amperes. Bom, por que eu foquei nesse ponto BC? Porque é o seguinte, o exercício fala o seguinte, ó. Eu quero a corrente elétrica no resistor de 10. E o resistor de 10 está entre o ponto BC. Isso significa que a corrente que passa no de 10 ohms... Eu falei 10 amperes? Não, é 10 ohms, tá? Então, por que eu foquei no ponto BC? Porque é o seguinte. O exercício pede a corrente elétrica no resistor de 10 ohms. Aqui, tá certo? Mas significa que a corrente aqui é de 2 amperes? Não. Por quê? Porque a corrente é de 2 amperes no RT2. Que é esse resistor que representa esses 3. Só que no caso, essa corrente de 2 amperes que passa aqui, ela vai ser dividida em 3 outras correntes. Sei lá, vou ter o I3 aqui, o I4 e um I5 aqui. Eu quero saber quanto que vale esse I4 aqui, ó, que é o resistor de 10. Eu poderia calcular dos outros? Poderia, tá? Note aqui também, ó, a corrente de 2 amperes, ela sobe aqui. E daí ela divide em duas aqui, ó. Vou chamar de I1 e aqui de I2. Só que depois as duas juntam aqui, resultando em 2 amperes, ó. É como se fosse fluxo, né, por exemplo, de água em uma mangueira. Se você divide a água em 2 caminhos e depois encontra novamente, a quantidade de água que entra é igual a quantidade de água que sai, né? É a mesma coisa com a carga elétrica aqui. Bom, eu sei que a corrente que chega aqui nesse ponto B é 2 amperes e divide em duas, né? Mas, primeiro a gente vai olhar trabalhar com a resistência equivalente entre o ponto BC, a fim de determinar a diferença de potencial aqui, ó. Se eu souber a diferença de potencial entre o ponto BC, a gente sabe que a diferença de potencial do resistor 5 é igual à diferença de potencial do resistor 4, que é igual à diferença de potencial do resistor 3, que é a mesma diferença de potencial da resistência equivalente a RT2. Então a gente vai trabalhar com esse cara aqui, ó. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa resistência aqui, ó, e a gente vai fazer o seguinte, que a diferença de potencial CB, ou BC, não importa, é igual a resistência total 2 vezes a corrente I. O que eu estou fazendo? Aplicando a lei de Ohm. Ou seja, a diferença de potencial BC, ou CB, é igual à resistência total, que é de 2 ohms, vezes a corrente I, que é de 2 amperes. Isso significa que a diferença de potencial BC, ou CB, é igual a 4 volts.
que é 2 ohms vezes 2 amperes, dá 4 volts. Ou seja, a gente pode dizer que a diferença de potencial U4, que é igual a resistência 4 vezes a corrente I4, ela é igual à diferença de potencial CB. Ou seja, U4 vai ser igual a 4 volts, que é igual a resistência 4, que vale 10 ohms, vezes a corrente I4, que eu quero encontrar, que é o exercício que está pedindo. Então, o I4 é igual a 4 volts dividido por 10 ohms. Né? O que eu fiz? Eu passei esse 10 aqui dividindo. Ou seja, I4 é igual a 4 dividido por 10, que vai dar o quê? 0,4 ampere. Então, a corrente que passa nesse resistor aqui é de 0,4 ampere. Se você quiser saber, por exemplo, do 5, a diferença de potencial é 4 volts. A resistência é 5. Então, aplica a lei de Ohm para esse resistor. E para este aqui também. Você consegue determinar até esse aqui, ó. Se a corrente aqui é 2 ohms. Desculpa, a corrente aqui é 2 ampere. Se você tem 0,5 ohms, você vai ter uma diferença de potencial de 1 volt aqui, ó, aplicando a lei de Ohm. Então, você consegue determinar todos os parâmetros de qualquer elemento de circuito aqui que você queira. O exercício pediu especificamente para este aqui. Mas eu posso determinar de todos, caso vocês queiram.